presbítero Marino. Nós estamos no horário excelente. Presbítero, o senhor pode pegar o verde lá, ó, que tem a pontinha verde, está limpinho também, tá? Só pode ficar à vontade. Amém? Nosso pastor está viajando, né? Isso já é consabido dos irmãos, né? Que o pastor está viajando. Mas o pastor também precisa de descanso, de refrigério. Um tempo com a esposa. Fiquei com a irmã Jane lá em Gramado 5 dias. Meu Deus, o que foi aquilo? É de Deus, hein? É Deus purinho. Pode vir, presbítero. Fica à vontade, tá? Obrigado. Paz do Senhor para os irmãos. Tirar essa máscara que eu já vou ficar sozinho aqui em cima, então eu posso abrir mão dessa máscara aqui, né? Esse púlpito não é meu amigo não, porque ele não cabe as coisas que eu quero usar. Vai precisar e eu vou pegá-la daqui a pouco. Vou deixá-la aqui em cima. Meus irmãos, hoje é a aula de número 7. Vai falar sobre Ruth. E é uma mulher digna de confiança. Então nós vamos falar sobre confiança, sobre caráter, aquilo que gera a confiança nas pessoas, né? Tomara a Deus que essa aula seja segundo aquilo que o Espírito Santo separou e deseja fazer nas nossas vidas. Vamos fazer uma oração então. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos concedeu o Senhor para estudarmos a palavra do Senhor. Deus, eu te peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor tire de mim tudo que é meu, nesta manhã, Senhor Jesus, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor possa usar a minha voz como um instrumento do Senhor para expandir o teu reino na terra, porque isso é a coisa mais bonita que tem no mundo, não tem coisa melhor do que isso, mais grande, melhor, e eu não mereço, mas o Senhor me escolheu para poder fazer isso aqui hoje, então não deixe que eu apareça, mas que a voz do Senhor seja ecoada nesta lição para edificação da igreja do Senhor, no teu nome, Jesus, para a honra e glória do Senhor. Abençoa esta lição, quebranta os nossos corações, abre a nossa mente, nos dá entendimento, seja conosco, no nome de Jesus, amém. Lição 7, Ruth, uma mulher digna de confiança. E como é necessário essa pequena palavra chamada confiança, o quanto nós precisamos. E uma coisa que torna a gente confiável é justamente o nosso caráter. Quando a pessoa conhece o nosso caráter, ela então se torna confiável ou não. Você não quer conviver, nem acreditar e nem confiar numa pessoa que é um mau caráter. Em contrapartida, você quer conviver e confiar com pessoas que é de um bom caráter. Luana, obrigado, Deus te abençoe. E eu quero então, já começando esta lição, antes de adiantar, eu quero dizer que a gente quer mesmo pessoas de bom caráter ao nosso lado, e as pessoas de mau caráter a gente não quer, porque a gente quer confiar em pessoas dignas de confiança. Mas muitas das vezes nós não somos pessoas dignas de confiança. E o ruim disso é que lá na Bíblia, no Salmo 42, está escrito assim, que um abismo chama outro abismo. Então, se você é uma pessoa não digna de confiança, possivelmente você vai atrair pessoas também não dignas de confiança. Se você é uma pessoa mau caráter, você vai atrair pessoas também mau caráter. Ou seja, se você é uma pessoa que preocupa muito com a sua reputação, mas esquece que anterior à reputação existe uma palavra chamada caráter, que é a sua marca, aquilo que identifica, você vai estar unindo a pessoas também que tem muita reputação, talvez, e pouco caráter. Vamos falar de umas pessoas que têm muita reputação, só um pouquinho, políticos.
O bicho cheio de reputação. Se ele não tivesse boa reputação, eles não ganhavam tanto voto. Mas com o tempo são pessoas, e a maioria, muito deles são pessoas de mau caráter, de má índole. Elas estão ali não para fazer aquilo que eles pregam na televisão, nos cartazes, aquilo que eles falam. Na verdade, eles estão ali dizendo que quer fazer para o povo, tem aquele discurso bonito, cheio de oratória, né, com toda aquela rebuscação de fala, mas na verdade por dentro são lobos devoradores, né? Pastores, às vezes, que fazem igrejas que a Bíblia chama eles de lobos, de falsos mestres. Então são pessoas de reputação boa, que às vezes a pessoa imputa nele uma pessoa de boa índole, mas ela é uma pessoa de má índole, é um mau caráter. Então o que torna essas pessoas dignas de confiança? A convivência nossa com elas. Na medida que você começa a viver com a pessoa, andar com a pessoa, aquilo que às vezes as pessoas falam, comer um saco de sal com ela, né? E gera confiança, porque a sua convivência vai mostrar, vai revelar. Ninguém consegue esconder aquilo que ela é na medida que ela vai convivendo no seu dia a dia. Não. E Ruth era uma pessoa que conviveu com a Noemi, e as duas se conviveram, e elas se descobriram uma com a outra. E nós vamos estudar então essa questão do caráter e da confiança. E muitas das vezes, por causa da reputação e por causa do sistema legal que existe, a gente precisa de lei para a gente viver e subestabelecer e pautar os nossos relacionamentos. Por causa da lei, os nossos caráteres às vezes fica meio que escondido, fica meio que sumido. A gente começa a fazer as coisas da lei, pela lei, por lei, e não por caráter. A gente deixa o caráter, não que a gente não seja uma pessoa de bom caráter, mas a lei às vezes sobrepõe essa questão do caráter. Eu quero, e me lembro, essa lição está trabalhando muito na minha vida. Hoje, se eu pudesse, eu falava 3 horas aqui dessa lição. E essa semana, então, está acontecendo coisas comigo que está me ajudando a ver isso aqui. E o que aconteceu comigo essa semana? Interessante. O meu telefone, do nada, ele apagou. Ele apagou e eu ligava, a bateria dele funcionava, daqui a pouco com bateria cheia ele desligava. Essa bateria está com defeito, eu tirei a bateria, ela estava inchada, a bateria estava crescida dentro do aparelho, estava estufando. Cheguei lá na loja, falei, bateria está com defeito. Aí a moça falou, olha, vamos fazer um teste no seu telefone. Testou, falou, o problema não é a bateria, o problema é o seu telefone está com problema. Aí eu, sem querer, e nesse tempo de não poder gastar dinheiro, né? Falei, vou comprar um telefone, então, usado, para ir não comprar um telefone novo. Fui numa loja, onde que vendia telefone usado, e de uma pessoa que inspirava certa confiança, porque eu sei que a pessoa é evangélica. Então, procurei um telefone lá, ele me vendeu o telefone. Aí eu peguei e migrei todos os meus contatos para aquele telefone que eu comprei, só que na hora que eu mesclei, que eu puxei do Google as informações, veio na minha agenda um monte de números que não era meu, aquele monte de números. E eu então mandei algumas mensagens e foi para outras pessoas, e eu falava, não, eu comprei esse telefone numa loja, você me desculpa e tal. Quando foi de manhã, no sábado de manhã, o meu telefone toca, e o camarada pergunta assim, esse telefone que você comprou, ele é azul, e ele é a 10 azul? Eu falei, sim. Então, esse telefone é meu, esse telefone é roubado. O telefone é roubado, esse telefone é meu, ele foi roubado. Aí eu pensei, então, se ele é seu, ele é roubado, eu vou te entregar o seu telefone, não tem jeito, né? E comecei a conversar e com um rapaz, quem é você? Eu falei, meu nome é Marino e tal. E pois meu nome é Jefferson, meu telefone foi roubado, eu quero ir pegar o telefone. Eu falei, não, esse telefone é roubado, então eu vou lá na loja que eu comprei, mas eu não gosto de coisa roubada, não. Gosto de coisa certa. Aí liguei para o cara da loja, não, entrega o telefone para ele, vem aqui, depois eu resolvo. Eu falei, não, eu não tenho negócio com ele, eu tenho negócio com você, mais ou menos assim. Fui lá, entreguei o telefone na loja, dei o telefone do dono da loja para ele, e quando eu cheguei lá na loja, ele já estava lá, e eu cheguei lá, entreguei o telefone, peguei o meu dinheiro de volta, e ele entregou o telefone para o camarada lá e resolveu
entre aspas, a situação do roubo, e eles se conversando lá, descobriram até quem tinha roubado o telefone. Mas eu vim para casa, e nesse caminho, e naquele momento, eu achei que Deus não faz nada à toa, e eu falei com aquele rapaz assim: camarada, eu estou aqui com raiva e nervoso por causa desse negócio, que eu não gosto de coisa errada. Então eu vou ler para você Jeremias 31:3, que quem sabe Deus se aprove, Deus falar alguma coisa com você. E fiz aquela pregação para ele em tempos de pandemia. É fácil dar uma pregação dura, né? E às vezes a gente faz isso, ainda mais eu que tenho uma boca dura para falar. Aí preguei e vim embora, mas aí depois Deus começou a falar comigo assim: você entregou esse telefone lá porque você tem medo da lei, e você sabe que a lei te prende por você compra alguma coisa roubada e você vai para a cadeia e é processado e tem que responder perante o juiz, ou porque você tem um caráter justo e que aquilo que não é seu você entrega e devolve? Porque na hora que eu estava entregando o telefone, eu não pensei muito nesse negócio. O telefone é dele, é justo, não. Na hora eu pensei assim: eu tenho que entregar esse telefone porque eu não posso pegar coisa roubada, porque a lei fala que aquela pessoa que compra uma coisa roubada é receptador. Receptador enquadra no mesmo crime, não é, Fabrício? No mesmo crime que o cara que roubou, é a mesma coisa, é crime, e por aí afora vai. E aquilo começou a me fazer um digerimento daquela fala de Deus comigo, e eu fiquei pensando assim: é verdade, meu Deus, tem uma diferença entre você fazer as coisas pela lei, porque a lei manda, e você fazer porque está impregnado de você, porque você tem um caráter. Então, caráter é diferença de lei. A lei é um sistema moral que mostra o grupo ético de comportamento entre uma sociedade, que todos têm que comportar, e se você for antiético, você acaba sendo também imoral, ou seja, você é um mau caráter. Mas a moralidade, o senso de moral tem que estar dentro de você, na sua maneira de vestir, como é que você veste, na sua maneira de olhar como você olha, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de fazer. O caráter é uma coisa que é uma semente que está dentro de você. Ou seja, se eu devolvi aquele telefone por medo de ser preso, ou por medo de ter um processo, então eu agi de uma maneira correta, mas os meus desejos, se eu estava com desejo de ficar com aquele telefone para mim, ou se eu encontro um telefone na rua de alguém, e eu vou lá e pego aquele telefone, ao invés de eu guardar o telefone para me ver se alguém liga para me perguntar: esse telefone é meu, e eu vou lá e formato esse telefone para ninguém ligar mais para mim. Então, qual é o meu caráter? Qual é o meu senso de justiça em relação àquilo que eu não quero que fazem comigo ou fazer com outrem? Então, caráter é uma coisa que me integraliza mais, é mais do que os mandamentos, é mais do que a lei. E Deus não está preocupado com alguém que cumpra toda a lei, senão os sacerdotes, os fariseus estavam bom para ele. Está querendo alguém que tenha caráter, porque isso agrada a Deus. Então nós vamos falar sobre essa mulher aqui, digna de confiança, justamente porque ela era uma mulher. Nós vamos falar da história dela. Ela é uma mulher que, entre aspas, ela estava à margem da lei. Ela estava fora daquilo que Deus tinha chamado como povo seu, como grupo seu, como a sua elite, o seu povo escolhido. Ela estava totalmente fora, ela estava tão fora, que Deus já tinha colocado lá na lei assim: ó, esse povo aí você não pega eles não, que eles serão malditos até a 10ª geração. Mas aquela mulher tinha um caráter tão firme, que Deus agradou, tipo aquilo assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando Deus fala de Cristo, Deus então agradou daquela mulher, Deus gostou dela, Deus quis ela, e colocou o nome dela no meio do rol dos nomes, aonde que a geração de Jesus vinha, sendo que ela era maldita até a 10ª geração. Olha só que coisa linda para aquela mulher. E engraçado, quando eu leio essa parte de Ruth, eu acho lindo, bonito, importante, forte para nós, porque se a gente olhar para aquela mulher, a gente vê nela uma coisa assim, como se fosse assim: ela é um diamante, ela é um diamante. Porque será que no meio das mulheres de Israel não tinha uma mulher que Deus podia chamar para botar o nome dela na linhagem da geração de Jesus? Tinha muitas mulheres vivas na época daquela mulher, estava viva.
E aquela mulher era de Moabe, e lá em Belém tinha muitas mulheres vivas da tribo de Judá, mas nenhuma delas era digna de confiança, tanto quanto era aquela outra, porque Deus agradou dela e não agradou das outras. Entende isso? A pergunta é: qual é a confiabilidade que eu consigo fazer para a minha mulher, para os meus filhos, para os meus amigos, para aqueles que me assistem, para aqueles que andam comigo, que chega ao ponto de agradar a Deus? Será que eu vivo por causa da reputação, por causa das fotos que eu posto no WhatsApp, no Facebook, no Twitter? Ou será que eu vivo para aquilo que eu sou sal, que eu faço mesmo de verdade, a despeito de contrariar talvez as minhas emoções, mas é certo, aquilo é de Deus, é a lei de Deus e eu estou fazendo. E vou aprender a fazer, e aquilo vai interiorizando dentro de mim, e vai me integralizar com uma pessoa que tem uma marca de Cristo. Caráter. O que é caráter? Caráter, vamos dizer assim, é caracteres, é caráter. Quando você vai tirar a identidade, eles tiram de você o seu caráter, tiram a sua marca, a sua identidade lá. Ninguém tem uma marca igual a sua, só você, a sua identidade, a sua digital. E agora você vai para a igreja e você vem como um mau caráter, porque você é um fruto de um homem carnal, e agora você nasceu de novo, agora você é cristão, agora você não tem mais o seu caráter do mundo, você tem o caráter de Cristo. Então você vai através da sua conversão, você converteu a Cristo, e agora você através do seu novo nascimento, você nasceu, você é uma nova vida, e agora você vai ser marcado por Cristo. Agora Cristo vai marcar em você o caráter, agora você vai ter uma conversão. Conversão é metanoia, é mudança de mentalidade, é mudança da maneira de pensar. Se você muda a sua mentalidade, então você muda a sua maneira de ver as pessoas, de respeitar as pessoas, de trabalhar as pessoas, porque o evangelho, quando você prega o evangelho de fora para dentro, para te beneficiar, não é evangelho. O evangelho é aquilo que você faz para os outros, aí é evangelho. É mais ou menos assim: eu sou casado com a Elaine e falo assim, lá na Bíblia está falando que você tem que ser submisso a mim. Isso nunca foi evangelho. Evangelho é eu ser um padrão de vida dentro da minha casa, ser sacerdote ao ponto de eu replicar Cristo de uma maneira que não tem como ela ser diferente dentro da minha casa, ela e os meus filhos, porque eles vão me imitar, porque eu sou crente o suficiente para ser um padrão de santidade dentro da minha casa, para haver imitação. Isso é evangelho. E se é que eu vou pautar a minha vida para viver desse evangelho, dessa maneira, então quando eu começo a interiorizar dentro de mim, mesmo eu não sendo, um abismo chama outro abismo, em contrapartida também, uma coisa boa chama outra coisa boa, e Cristo começa dentro de mim me transformar daquela coisa ruim e má, e começa a me quebrar, me desmontar, e me mostrar quão mal eu era, e quanto eu estou melhorando, e quanto eu tenho para melhorar ainda, para Deus me mudar, para me transformar num exemplo, num padrão de vida e ser igual a Cristo, porque eu preciso do caráter de Cristo formado em mim. Senão não há metanoia. Significa conversão. Eu posso até nascer de novo, mas ser um crente carnal. Agora eu posso nascer de novo e ser um crente espiritual. Depende daqui, de mim escolher a Deus. Eu escolho. Josué 24:15. A vós vos parece escolher, agora eu escolho. Eu tomo uma decisão. Você está entendendo? Isso aí se chama sinergismo. É a ação sua e do Espírito Santo, ou do Espírito Santo de você, tanto faz a maneira que você coloca, mas é uma ação dual em nós. Então Ruth, uma mulher digna de confiança. O que é confiança? Confiança é relacionamento. Você confia numa pessoa que você viu pela primeira vez? Não confia. Você para confiar numa pessoa, você tem que começar a conviver com ela. Na medida que você convive, você se relaciona. Na medida que você se relaciona, você se aproxima. Na medida que você se aproxima, você gera intimidade. Na medida que você gera intimidade, você cria o quê? Fé. Então, ou seja, você cria confiança, você acredita na pessoa. Então quando você se relaciona com alguém intimamente, você confia nela. Eu gosto dessa palavra porque quando eu vou falar sobre fé, eu falo sobre o que é fé. Muita gente acha que fé é você dar um passo no escuro, igual às vezes eu já vi as pessoas falando assim, o cara era alpinista, agarrou na corda e Deus falava que ele solta a mão, e ele estava com medo no escuro, ele não soltou. Fé nunca foi nem vai ser soltar a mão no escuro. Isso aí é a confiança, essa é uma confiança estranha, não fé.
Isso aí é até doideira. É igual aquele povo que faz, o pessoal ali, nós não estamos em tempos de pandemia, o pessoal não fez baile funk lá, todo mundo sem máscara, não sei o quê. Aqueles cara têm fé. Talvez nós temos a mesma fé, talvez nós estamos querendo viver essa mesma fé. Não é essa fé. Fé é fruto de relacionamento com Deus. A partir do momento que você tem relacionamento com Deus, você deixa de ser um crente carnal. Então você para de ter a fé do pessoal que tem no baile funk. O pessoal no baile funk tem a mesma fé que um crente carnal tem, que não vai pegar nele o coronavírus. Essa é a mesma fé. E a fé do crente espiritual? Não, aí é outra fé. Porque ele tem relacionamento com Deus e Deus vai falar com ele. Se for pegar o coronavírus nele, talvez Deus vai falar com ele, porque Deus sabe, conhece o coração dele e tem condição de conversar com ele, vai falar, você vai pegar. Ou se Deus não falar, também não tem importância, porque Deus vai arranjar um meio lá na frente de resolver um problema com ele. E se ele for morrer, Deus vai falar, eu vou te levar, e você vai morrer e vai estar feliz também, porque ele é espiritual, ele conversa com Deus. Então circunstâncias não diz o que ele é o que ele está em Deus vivendo, é o que ele sabe, a fé dele. Então as circunstâncias dessa pandemia, dessa falta de confiança, dessa loucura, só é quem não é espiritual. Me perdoe a verdade. Quem é crente carnal, quem é crente que tem a mesma fé daqueles caras que faz baile funk lá e que vai lá sem máscara. Porque quem confia em Deus é quem tem intimidade com Deus, quem tem relacionamento com Deus. Como é que se relaciona com Deus? Como é que você faz para relacionar-se com Deus? É difícil demais, por causa da minha alma tem muito desejo, é muito eu quero. Jesus disse assim, quem não negar a si mesmo não é digno de mim. Jesus estava com malvadeza, com ruindade, falando que aquele que não perder a sua vida não ganha. Não, Jesus estava falando esse antinômio, essa coisa meio que paradoxal, que enquanto você estiver no seu eu, você não tem Deus. O dia que você largar você e viver para Deus, você vai ter você e Deus, porque quando você conhece Deus, você conhece você. Você começa a ver assim, Senhor, como que eu sou? Oh, Deus, como que eu sou? E Deus começa a desenvolver em você alguma coisa chamada confiança. Confiança. E como é que se desenvolve esse relacionamento com Deus? É aquilo que o Pedro está fazendo todo dia lá em casa no culto doméstico, que está me matando. E eu quero morrer mesmo para me ser mais crente. Eu quero acabar comigo. E é difícil acabar comigo. Eu sou o pior crente dessa igreja aqui, de todos vocês. E Deus tem deixado o Pedro orar de manhã nos cultos domésticos. E o Pedro no culto doméstico, ele tem falado comigo assim, papai, agora eu tenho 6 anos, eu sou pastor, eu posso dirigir o culto. Eu falo assim, dirige meu filho, dirige o culto. E ele dirige. E ele não sabe ler, mas ele tem um monte de versículos decorados, ele fala aqueles versículos. Só que na hora da oração ele ora assim. Ele começa assim, Deus, me ensina nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Como é que coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida? É quando você acorda, a primeira coisa que você lembra é de Deus e você ora. Quando você vai tomar o café da manhã, você toma um café da manhã para a glória de Deus. Quando você faz um culto doméstico, você faz, não é para aparecer nem para contar no púlpito da igreja. Você faz porque você quer Deus. E porque quando você vai trabalhar, você trabalha para a glória de Deus. Quando você serve alguém no serviço, você serve para Deus. Só que você acha que isso é fácil? Isso é a coisa mais difícil que tem na face da terra. Mas é possível a gente sendo transformando todos os dias eu transformar e melhorar um pouquinho. Eu sou ruim, mas eu não sou tão ruim quanto eu era ontem. Mas eu também, hoje eu sou ruim e amanhã eu quero ser menos ruim do que eu sou hoje. Entende isso? Eu vou mudar, eu vou melhorar. Essa é a minha perseguição, é o meu sonho, é a minha vida. E que eu morra todos os dias, para que Deus nasça dentro de mim. Eu preciso ser digno de confiança. Eu preciso ser digno de confiança. Para que o Evangelho de Cristo tenha um bom perfume na minha vida. Para que eu não envergonhe o Evangelho de Cristo. Para que eu não sirva como opróbrio da palavra de Deus. Para que eu não tome o nome de Deus em vão. Para que ninguém fale ser crente como aquele cara, eu não quero ser. E como que eu vou fazer isso? Convivendo com as pessoas, e as pessoas vendo que Deus está sendo formado dentro de mim, e que o caráter de Cristo, a marca de Cristo, está sendo um modelo para a minha vida.
E nesse livro de Ruth, ele é maravilhoso, porque ele, ao mesmo tempo que ele conta uma história de amor, de pessoas embrenhadas no caráter de Cristo, na marca de Deus, porque a lei veio e mostrou como que tinha que viver, mas eles interiorizaram a lei e agora tem uma marca da lei no coração. Essas pessoas que aqui contam, que são essas três, que é Boaz, Ruth e Noemi, todos os três são exemplos. Todos os três são exemplos. E esse livro é muito bom. Mas pensa bem como que esse livro pode ser o outro lado desse livro. Esse livro fala de morte, demais. Fala de morte em família, fala. Esse livro fala em catástrofe, fala de desgraça numa família que morreu todo mundo, a mulher ficou sozinha. Esse livro fala de sofrimento, fala. Esse livro fala de erro, de lei, fala, porque um homem judeu de Belém foi lá para Moabe, casou com Moabita, deu seus filhos. Isso fala de coisa errada, fala. Mas esse livro é para mostrar que em tempos difíceis, fala de povo que está longe de Deus, fala, porque se tinha fome em Belém, tinha dentro deles alguma coisa chamada caráter e marca de Deus. Tinha pessoas ali. Então esse livro mostra os dois lados, porque esse livro mostra o lado bom de um povo que estava mal diante de Deus, de um povo que estava ruim diante de Deus. Então esse livro traz isso. O livro de Ruth, eu já li várias vezes esse livro, lógico, porque você tem que ler a Bíblia dioturnamente, você tem que ler, mas quando o Fabrício me deu essa aula, que eu comecei a preparar esse livro, comecei a estudar e a colocar ele lá dentro do computador, e separar a lição e reler o livro, ele falou coisas comigo que, glória a Deus, está me ajudando a eu ver quão mal eu sou e quanto eu preciso de Deus mudar a minha vida. E o livro de Ruth, ele começa assim, nosso texto áureo começa assim: porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E logo depois que ela fala isso, ela faz um juramento. Ela jura, ela fala assim: que me faça Deus outro tanto, se eu assim não proceder. Ou seja, eu estou falando e estou assinando embaixo, estou dando a minha assinatura, que é a minha maneira de ver essa situação. Eu quero estar com você. E a verdade prática diz assim: Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais para torná-la parte da linhagem do Messias. Então essa mulher que não tinha a menor chance de participar da linhagem do povo de Deus, porque ela era da linhagem de Moabe, um povo já que tinha essa decisão de não aceitar o povo de Israel entrar, e agora Deus tinha falado assim: eles não participarão dos cultos solenes. Eles serão, em Deuteronômio diz, e eles serão até a 10ª geração amaldiçoada, não terão parte, até a 10ª geração não participarão das solenidades aqui do povo. E agora então, tinha toda essa formação, e o povo ali, mesmo estando distante de Deus, ele já tinha criado essa maneira de ler a posição deles, de ver a posição dos moabitas como um povo amaldiçoado. E o povo hebreu achava que era ainda um povo melhor. Mas Deus não faz acepção de pessoa. E Deus abre a porta para essa mulher, assim como Ele abriu a porta para nós, quando nós ainda gentios, e Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E a mesma coisa aconteceu lá, porque ali o povo rejeitou a Deus, e por causa da rejeição de Deus, ele foi peregrinar em Moabe, e lá ela se casa, e lá ela conhece Deus, e lá ela fala: o seu Deus é o meu Deus. Ela larga os deuses dela, que talvez seria
Baal, ela larga aqueles deuses e volta para o Deus de Noemi. Ela vem para Deus e Deus o acolhe e fala: vou te casar então com Boaz. Olha só que coisa maravilhosa. Então essa mulher, ela vence porque ela deu credibilidade às coisas de Deus. Leitura bíblica em classe. Esse relógio, ele é meu inimigo demais da conta. Está escrito assim: Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vós fosseis maridos? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta também após a sua cunhada. Isso aqui é um mau conselho, né? É um mau conselho. Mas só que também é uma consciência dessa mulher. Não é que é um mau conselho, porque ela não está mandando voltar para os seus deuses, ela está mandando voltar para o seu povo. Porque ela diz assim: eu não tenho marido, não tem como te oferecer. E ela, você vê nela aqui uma mulher de boa índole, porque ela estava precisando de alguém do lado dela, e ela já era velha, ela tinha 2 mulheres que podia trabalhar, que podia ajudar, e ela não quis aproveitar também. Ela não quis aproveitar da nora, então era uma sogra. Quando a gente vai falar de Ruth, a gente fala muito dela, mas a gente tem que lembrar dessa mulher que era uma sogra de verdade, que tem muita sogra aí que oprime a nora, e depois quer que a nora chegue na casa dela ou que conviva bem com ela. E essa aqui não, essa aqui ela com certeza ela foi uma mulher tão boa, que aqui está mostrando o caráter dela, mas antes, a convivência antes não mostra como que elas viviam entre nora e sogra, mas com certeza a convivência daquela mulher foi tão forte, tão marcante, que ela passou a gostar do Deus da mulher dela. Entende isso? Ou seja, tem sogra que, infelizmente é verdade, tem sogra aí que a nora fala assim: eu ser crente igual a minha sogra, eu ir para a igreja da minha sogra, eu não vou não, para aquela megera, aquela coisa assim. Então tem sogra que tem um comportamento que espanta Jesus da vida das outras pessoas. Enquanto essa mulher aqui, chamada Noemi, o comportamento dela fez essa mulher dizer assim: o seu Deus é o meu Deus. E aqui está revelando o caráter dessa mulher, porque olha só, pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada. Ela está dizendo para Ruth, a Noemi está dizendo para Ruth: olha só, a sua cunhada voltou, que a Orfa, né? A Orfa foi embora, lá para os deuses dela, para a família dela, e você não tem nada, eu não tenho nada para te oferecer. Ou seja, ela reconheceu que ela não tinha nada para oferecer para ela. Ela disse: volta para o seu povo, junto com a sua cunhada que foi embora. Ou seja, eu estou sendo sincera com você, eu vou te falar uma verdade, estou sendo sincero. E a gente vive um tempo que a gente fala o tal do sincericídio, né? Isso é uma palavra do capeta. A gente tem que ser sincero sim, mesmo que você tenha que dar a volta para ser sincero, mas não fica mentindo não, pelo amor de Deus, que mentira é do diabo. Aí a pessoa fala assim: não comete sincericídio não. Isso gera muito em salão de beleza, isso é palavra de salão de beleza, né? As irmãs que vão para o salão de beleza não podem cometer sincericídio, né? Não falar assim: esse cabelo seu está horrível, né? Uai, não fala que está horrível não, mas arranja um jeito de falar assim: ó, dá uma melhorada, né? Senão pelo menos não estou gostando, sei lá, dá um jeito. Mas para de mentir, pelo amor de Deus, seja sincera. Porque é do Satanás a mentira, é do diabo. E se você não consegue converter o seu coração com essas mentirinhas, porque você não quer cometer sincericídio, como é que você quer servir a Deus? Como é que você quer ter intimidade com Deus? E se você está mentindo, tem intimidade com Deus, exigiu ele, fala: Deus, eu sou uma mentirosa, eu sou um mentiroso, eu sou um mau caráter. Começa a gerar dentro de você uma fala, para você não precisar de um psicólogo, de um divã, e tem um divã de joelho, nos seus joelhos, marca, mas não arranja marcas no seu corpo, que é marca de biquíni para o seu marido ver, não, arranja marca no seu joelho, para o seu marido ver que você é uma mulher de oração. Quem sabe ele se converte e vira um sacerdote dentro da casa dele. Então essa mulher disse assim: olha, eu não tenho nada para te oferecer, pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também para a tua cunhada.
Aí, ó. Aí de sinceridade para sinceridade, de coração para coração, nós somos íntimas. Eu te conheço, eu conheço o seu Deus, eu vivi com você, eu casei por causa do seu filho, mas agora você impregna em mim algumas coisas que eu não consigo largar mais. Você me marcou, e agora o que eu disse para você? Porém disse Ruth, não insista comigo, para que me deixe, me afaste de você, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que pousares à noite, ali eu pousarei, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nós precisamos de mulheres desse jeito na igreja. Nós precisamos de mulheres assim, de mulheres que façam as outras se espelharem. E como que aonde que a gente arranja essas mulheres? Na igreja aqui, ó. E como é que você faz? Você vai falar assim, não, Jesus, agora, aquela coisa do varão, da varinha mágica, plim, bate aqui, agora Jesus, agora eu amanheci aqui, e agora eu acordei, e eu fiquei cheio do Espírito, agora eu sou aquela mulher. Não existe isso não. A coisa mais difícil é fazer aquilo que o Pedro fala na oração, Deus, me ensina a eu te colocar em primeiro lugar na minha vida. Aí você começa a subir uma escada, e parece que é uma escada que não acaba, viu, meu irmão? Quanto mais a gente sobe, que a gente chega perto de Deus, mais a gente olha e pensa assim, meu Deus, quanto que eu tenho que subir, porque essa escada está difícil. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, é bom demais. A melhor coisa que tem no mundo é você deixar de ser você todos os dias. Outro dia a Elaine chegou perto de mim e viu que eu estava de cara feia, aborrecido dentro de casa, com raiva. Ela falou comigo assim, o que está acontecendo com você? Eu falei comigo assim, Elaine, eu estou morrendo, mas eu não quero morrer, mas eu tenho que morrer. Eu preciso de morrer. Morrer minhas vontades, morrer o meu eu, morrer os meus desejos. E ela sabia muito bem de que eu estava falando e da onde que eu estava precisando de morrer. Ela estava pensando assim, morre mesmo, seu miserável, você está precisando de morrer mesmo. Você está me fazendo muita raiva. E eu vou morrer no nome de Jesus, Deus vai me matar. Mas não é fácil não, meus irmãos, não é não. Mas eu preciso de pelo menos desejar, essa semente precisa nascer dentro de mim. Eu preciso de querer isso. Eu não posso me conformar com a vida na moda. Você sabe o que é moda? Moda é um dado matemático, não é isso? Moda é um dado matemático. Aquilo que mais aparece dentro do universo. Ou seja, se você for ali na Praia da Costa e perguntar qual é a moda da cor de carro na Praia da Costa, você senta lá e começa a contar, 100 carros, tem 10 brancos, 5 azul, 20 amarelo e tem 70 vermelho. Qual é a moda? A moda é vermelha, é o que mais apareceu dentro do universo contado. Então o que é moda? Moda é aquilo que mais aparece dentro da igreja, na rua, em qualquer lugar. Agora você não precisa de moda, porque você tem o caráter, você é único, você tem o teu caráter de Cristo. Você precisa ser igual a Cristo. Você precisa de buscar Você precisa de buscar individuação. Você é individual, não é individualização. Você é individual, você não é igual a ninguém. E Deus tem um monte de segredo para te contar, porque Ele tem uma obra na sua vida. E essa obra é só você que pode fazer. E o primeiro passo é andar com Ele. Não tem outro caminho. Não tem volta para trás, dar um passo para trás, nem para tomar impulso eu quero andar daqui para frente, entende isso? Por mais que eu às vezes não estou conseguindo, mas pelo menos eu preciso interiorizar isso dentro de mim, eu preciso de integralizar, eu preciso de entender isso, que Deus me chamou para a santidade, pelo amor de Deus, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser separado, eu sou de Deus. Onde quer que tu fores eu irei, o seu Deus é o meu Deus. Aí que bonito, 17, onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Aí ela jura, e me faça assim o Senhor a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Recanto. Vendo ela, pois, que de toda estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso, largou para um lado. Então já tinha falado algumas vezes mais,
Mas agora, bora abrir mão desse negócio, né? Essa mulher não está comigo por causa do filho, meu filho já morreu, já foi embora. Essa mulher não está comigo, não é por conta de riqueza, porque eu já falei para ela que eu não tenho nada para comer. Ela vai ter que tratar de mim se ela quiser andar comigo, ela vai ter que trabalhar para tratar de mim. Essa mulher não está comigo por causa de nada, ela está comigo porque ela viu em mim uma coisa. Ela está comigo porque ela viu uma coisa em mim que no meio do pessoal de Moab não tem. Não tem no meio do pessoal de Moab. Não tem na moda. Não tem no povo da moda. Não tem. E hoje está mais fácil viver assim do que antes, porque o Espírito te comove. Os exemplos te atraem, Deus te impulsiona, te impele, te chama. Mas como é que você vai ouvir a voz de Deus? Orando, jejuando, confessando a palavra, lendo, meditando e crendo que você é filho, senão você vai viver como um escravo. Aquele filho que nos tornou adulto, segundo Paulo lá em Gálatas capítulo 4, está escrito assim: de nada, aquele que é filho, que nos tornou adulto, de nada difere de um escravo. Entende isso? Aceite a condição de filho, chamado por Deus, que Deus te chamou, e você é único, e Deus te ama, Ele tem um segredo com você, você precisa descobrir isso logo, gente, correndo depressa. Senão você vai viver numa dualidade, na alma e no espírito, aquele sofrimento, aquela loucura, aquela dor, aquela coisa de desespero que passa na televisão. Isso não vale a pena, porque o nosso Deus, Ele é muito bom. Nesta lição, aleluia, aleluia. Eu peço desculpas, irmãos, pela emoção, mas é uma mistura de emoção com a graça de Deus, com aquilo que eu estou sentindo, que eu queria que todo mundo tivesse sentido. Nessa lição estudaremos o caráter de uma jovem estrangeira que tornou-se uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia. Trata-se de Ruth, uma moça moabita que se casou com um jovem hebreu, contrariando costumes e os preceitos legais do seu povo. A narrativa do livro, que tem o seu nome, mostra que Deus é soberano, onipotente e ao mesmo tempo misericordioso e amoroso. O livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. Ruth, um resumo de sua origem. A gente já falou, mas vamos ler. O nome Ruth significa amizade, ela era moabita. Um fato histórico tornou os moabitas adversários de Israel. Eles não permitiram que o povo de Israel passar pelo seu território quando deslocava-se da direção de Canaã e precisava de passar pelo território de Moabe, sob a liderança de Moisés, conforme Números 20 e 19. Eles foram hostis, por isso Deus determinou que nem os moabitas, nem os amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor, ou do povo de Israel, nem ainda a sua 10ª geração. Olha só, como é que ela estava condenada, distante de Deus, e Deus não queria aquele povo pecaminoso, que fez aquilo com o povo escolhido dele, que pisou nos meninos dele. Essa é a origem étnica de Ruth. Se houvessem sido observados os preceitos da lei, ela jamais poderia fazer parte da linhagem do povo de Deus. Como Ruth vinculou-se a uma família israelita, uma família judaica, teve que sair de Belém para escapar da seca que assolava a região.
Eram eles, Elimeleque, Noemi, sua esposa e os 2 filhos, Malom e Quilom. Emigraram para a terra de Moabe, onde havia alimento. Contrariando os costumes da família, os 2 filhos casaram com jovens moabitas. Malom casou-se com Rute e Quilom casou-se com Orfa. Não se sabe quanto tempo viveram com suas esposas. Os 3 homens faleceram, deixando 3 mulheres sem amparo. Uma seca e os 3 óbitos mudaram a história dessas pessoas. Então nós temos aí uma coisa muito catastrófica, não é isso? Uma situação calamitosa, fome num lugar, morte em outro canto, né? Fome num lugar e família desamparada, sem assistência em outro lugar. E então, para todo lado estava ruim para essa mulher chamada Ruth e para essa mulher chamada Noemi. A coisa estava preta para o lado delas. E estava tão preta que quando ela chegou de volta na terra de Belém, na cidade de Belém, o pessoal, numa cidade pequena, né, tem a chamada rádio peão, né, todo mundo conta para todo mundo fofoca, todo mundo fala, né? E ali não foi fofoca, foi a boa nova, né? Contaram, Ruth voltou, né? E tal. A mulher de Elimeleque, que vendeu tudo aqui, foi embora por causa da fome, e agora o povo voltou-se para Deus. Você percebe que o povo voltou para Deus naquela época, por alguns sinais de que Deus estava ali. Primeiro sinal, passou-se a fome. A fome tinha passado, Deus estava provendo ali. Um dos sinais também que eu vejo claro, é no caráter de 2 homens, no caráter de Boaz, e no caráter do outro parente de Elimeleque, parente de Boaz também. Que você percebe no final, lá de Ruth, no capítulo 3, quando ela já trabalhou lá nos campos dele, e ele já se conheceu, e já percebeu a fama dela, e já percebeu que ela era uma mulher cheia de qualidade, e que ela estava viúva e que ela precisava de alguém remir ela, e ele se interessou por ela, talvez porque Deus colocou no coração dele um desejo mais forte, talvez do que o desejo erótico de gostar da beleza de uma mulher, porque você vê lá no finalzinho do 3, quando Noemi fala para Ruth assim: esse homem não vai dormir enquanto ele não resolver esse negócio aí de remissão, ele vai ficar transtornado, porque eu vejo como um ardor do fogo de Deus, e eu vejo então a mão de Deus ali, porque ele chama o parente mais próximo e fala assim: olha, você tem o direito de remir Noemi, ela é nossa parente, e o primeiro remidor é você. Aí olha, ele quis casar com Ruth, ele desejou, mas olha só, a sinceridade nele e o caráter dele: eu quero essa mulher para mim, mas eu não posso burlar o direito do outro. É ele primeiro, chamou o outro, e ele falou assim, e ele não falou da Ruth, ele falou de Noemi, chamou, lê lá, você vai ver, ela voltou, nosso parente, né, as terras dela foi vendidas, mais ou menos assim. Como é que é remir? O camarada vendeu as terras, morreu, e agora as terras estão ali, pertence a outros, não está mais na família, mas agora você tem que ir lá e comprar. É o direito seu de ir lá e pegar as suas terras de volta, tomar posse, pagar lá o penhor da terra e trazer de volta. Você tem que pegar essas terras de volta. É sua preferência, as terras serão suas, tanto as terras quanto a nossa parente. Ele disse assim: então vou fazer. Repara que ele falou: não, então tudo bem. Ele não se furtou da responsabilidade também. Não, eu não quero, eu não vou comprar terra não, eu vou comprar então vou comprar. Só que ele queria as duas coisas também, o Boaz. Ele queria as terras, remir, fazer o que estava certo, mas também estava agradado da moça. E ele falou: tem a moça lá, Ruth, você vai ter que suscitar filho lá para ela. Possivelmente, não conta, mas talvez ele devia ter família e muitos afazeres. Ele falou: mas se você quiser, então não dá para mim não. Ele falou: então eu quero. Então estava numa época em que o pessoal tinha mais caráter, não tinha lei. A lei estava lá, mas o caráter, ele está além da lei.
Você sabe o que é caráter? Aquilo que Jesus vem ensinando. Falando assim, se alguém te chamar para andar 10 milhas, 1 milha com ele, anda 2. Se alguém te pedir a túnica, dá a capa. É alguma coisa puxando por esse lado. É você ter aquela marca de Cristo na sua vida. Então, em direção à terra de Judá, 10 anos depois de que concedeu a bênção em direção à terra de Judá, 10 anos depois, Deus concedeu a bênção da fartura de pão em Israel. E a viúva de Elimeleque convidou suas noras, também viúvas, para irem a Belém, onde havia pão. Belém, casa do pão. Chamou de volta. E uma veio e outra não. Então Deus tinha já restaurado aquela cidade. E tinha ali pessoas de caráter. O cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Um amor sincero e profundo. Como é que se gera um amor sincero e profundo? Sincero, sem sincericídio, sem mentira. Sabia que, mesmo você falando, dizendo uma coisa que você quer dizer uma verdade, mas não é, na sua cara está dizendo que é mentira? Você chega para sua amiga, como você está linda. Ei, o seu tom de voz está dizendo, você está feia demais, eu não estou querendo dizer. Sincericídio se chama burricídio no meu pensamento. Estupidezcídio. Ignorânciacídio. Assassinocídio. Demonicídio. Alguma coisa desse tipo. E eu tenho revolta, meus irmãos, com as coisas do diabo. E é verdade. Por mais que eu não seja o santo como eu queria ser, mas mesmo assim eu tenho revolta. Porque quando você diz uma coisa com a sua voz, mas o seu comportamento não é o mesmo, não adianta nada. É o seu comportamento que tem que ser. E você não fala com a sua voz só. Você fala com os seus gestos, você fala com as suas atitudes, você fala com o seu olhar, você fala com o seu andar, até o seu jeito de andar fala. Meu avô falava assim, com um homem sem dinheiro, até o andar dele é feio. Eu falava isso, depois eu parei de falar. Mas às vezes, até o andar do seu está falando alguma coisa. A cara, seu rosto, uma pessoa que é experimentada no sofrimento, você olha para o rosto dela, ela está diferente. Ela sofreu muito, você diz, a pessoa sofreu muito. Lá no provérbio está escrito, se é provérbios, o Salmo está escrito que a alegria formoseia o rosto. Então o seu sincericídio está dizendo que você é mentirosa e as pessoas não merecem confiança em você e você não deve merecer ser tratada com respeito. E você, homem e mulher, não deve ser tratado com respeito. Você merece ser tratado da maneira que você trata, e um abismo chama outro abismo. Você vai estar aí pessoas assim, do mesmo jeito que você é falso, você tem um monte de pessoas falsas com você, e você vai estar embebido nesse mundo mentiroso, falso de WhatsApp, de Facebook que existe aí. E um abismo chama outro abismo. Você está pensando que é só isso? Claro que não é. Isso é só uma ponta do fio. E olha lá, acabou o tempo. Fabrício, tem que tragar esse microfone daqui a pouquinho. Vamos terminar isso aqui, em nome de Jesus. O caráter amoroso de Ruth. Agora, um amor sincero e profundo. Então, como é que gera um amor sincero? Como é que se gera um amor profundo? Por causa da sinceridade. Ei, você quer que alguém te ama? Seja sincero com ele. Mesmo às vezes com falta de eufemismo. Pelo menos você está revelando quem você é, mostrando quem você é. Não precisa sair por aí ofendendo as pessoas, não. Mas pelo menos a sua sinceridade vai revelar quem você é, e a pessoa vai poder escolher ficar com as suas qualidades e amar os seus defeitos. Porque talvez você tenha defeito. Talvez você tenha defeito. Mas a pessoa também ama as suas qualidades. Porque talvez você tenha uma qualidade que muitos não têm, que se chama sinceridade. Sinceridade, ser sincero. Noemi sugeriu que as duas noras voltassem às suas origens. Mostrou-lhe o quanto seria difícil estar com ela. Insistiu para que voltassem às suas famílias. Então, levantaram as suas vozes e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. É lógico que todas as duas eram apegadas. Você percebe que elas choraram, que elas não queriam.
Mas uma foi convencida pela própria amargura da alma da mulher chamada Noemi. Porque ela estava com a alma amargurada. Ela estava amargurada. Você viu que ela falou: não me chama mais de Noemi não, quando ela chegou de volta no lugar de pão, onde que tinha comida, onde que ela ia encontrar a parentela dela, o povo dela. Ela não me chama eu de amarga. Porque Deus fez isso comigo, Deus fez isso comigo. Deus... Olha só, meus irmãos. É lógico que ela estava imputando essas coisas tudo a Deus. Mas às vezes é até bom você imputar isso a Deus mesmo, desde que você resolva ter comunhão com Ele. Porque na medida que você imputar isso para Deus, você imputar de joelho, não falando para os outros, você vai lá estar de joelho falando com Deus, e Ele vai ver. Porque será que Deus não gosta de conversar com o menino, não? Você não gosta de conversar com seus filhos? E seus menininhos falam algumas coisas boas para você? Ele fala algumas coisas que você fica assim: como é que você vai falar essa coisa, gente? Mas você gosta dele. Entendeu? Vai para o joelho e fala: Deus, você está sendo malvado comigo mesmo. Deus, o que está acontecendo? Mas fala com Ele, que você vai ver como é que vai começar a se revelar a você. Na hora que Ele vai começar a revelar, vai ser a mesma coisa que Ele fez com Jó. Jó falou assim: maldito seja o dia que eu nasci, maldito seja o suspeito que me amamentaram, maldito seja ele. Do capítulo 2 até o final do 3, ele diz, até o final do 4, ele diz 7 vezes: maldito seja isso, maldito seja aquilo. Do decorrer do 4 até o 38, ele faz defesa, ele fala isso, fala aquilo. Aí quando chega do 38 para frente, Deus não responde. Ele fez: tem 7 por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Só que está escrito lá que aquilo não é um drama, aquilo é uma história de amor. Aquilo é um romance. O livro de Jó é um romance. Que romance é aquilo? Quando você vai estudar teologia, você fala: não, isso é um drama. Só que aí Deus vem e começa a conversar com ele. Deus quando chega perto dele, não responde nenhum daqueles montes de porquê que ele pergunta. Mas Deus começa a fazer umas perguntas retóricas a respeito daqueles porquê. Ô Jó, onde você estava quando eu botei Deus no mar? Ô Jó, onde você estava quando eu fiz isso? Ô Jó, onde você estava? Ele começa a falar assim: Deus, eu falei daquilo que eu não sabia. Lá no 45, não me lembro, acho que no 37, ele fala assim: quem é aquele que falava de coisas que não entendia? Aí ele fala assim: eu te conhecia de ouvir falar. Esse é o ápice do livro de Jó. Não é 45:10 não, que Deus dobrou. Isso aí, o negócio é intimidade. Ele mudou a vida de Jó. Ou seja, ele era uma pessoa antes daquilo, agora Deus amou ele e chamou ele para perto. Agora ele é outra pessoa depois daquilo. Ei, tem sofrimentos que vai te chamar para perto de Deus porque Ele te ama, porque Ele me ama. Você entende isso? Quem dera se esse coronavírus nos trazesse mais para perto de Deus. Quem dera se o terror de Deus me botasse eu com mais temor e chegasse mais perto dele. E ele começasse a falar comigo assim: aonde você estava com medo do coronavírus, sendo que eu já te cuidei de você, te livrei da morte tantas as vezes? Onde você estava que eu já fiz isso com você? Onde você estava que eu cuidei de você? O caráter amoroso de Ruth. Caráter amoroso de Ruth. Porque ela amou. Porque aquela mulher era digna de confiança, porque ela era sincera. Ela conheceu o Deus daquela mulher, a sinceridade daquela mulher, o tempo de convivência com aquela mulher. Convivência gera credibilidade, gera confiança. Você quer ter fé em Deus, meu irmão? Você quer confiar em Deus? Então anda com Ele. O caráter amoroso de Ruth. Ei, para de escutar, de ouvir falar de Deus em púlpito. Ei, para de conhecer Deus através de pregadores da internet, desse púlpito aqui, e de hinos que você canta. Conheça a Deus no seu íntimo. Conheça a Deus com essas marcas aqui, ó. Conheça a Deus do seu relacionamento, porque senão você nunca vai conhecer Deus. Se você conheceu das experiências dos outros, esse Deus é muito pequeno. Conheça um Deus maior, da sua experiência com Ele, dele falar com você, de você não precisar de um profeta botar a mão na sua cabeça e falar, mas se falar o dia que falar é de Deus, porque você não foi atrás, porque foi Deus que foi atrás de você te buscar, porque Ele agradou de você. E Deus vai, Deus manda, Deus busca. Um dia eu estava aqui na igreja, eu estava aqui, logo quando essa igreja foi feita aqui, tinha uma irmã pregando, e na hora que ela começou,
entregar umas revelações, eu peguei e vi, eu estava ali na porta, e eu fui lá para fora. Não, eu não estou querendo agora ver essas coisas, não. Mas na hora que eu estava lá, Deus falou comigo, não, mas volta lá. Aí quando eu voltei, que eu cheguei ali, ela, ei, vem, é você mesmo, Deus mandou falar isso com você. Eu não estava querendo, eu não estava procurando. Não estou falando que eu sou santão, que eu sou bom, não é nada disso não, estou falando assim, estou mostrando uma experiência, quando Deus quer falar, Ele fala, dessa maneira. Mas quando a gente está precisando de ouvir Deus falar desse jeito na nossa alma e no nosso racional, possivelmente é porque a gente não está tendo joelho suficiente para escutar Deus falar cara a cara com a gente. Possivelmente. Repara, muitas das vezes quando Deus está falando com um pastor aqui no púlpito, não estou falando com esse pastor não, com pastores em púlpito, Ele não está falando com o pastor, porque pastores têm intimidade para falar com Deus de joelho. Ele está falando uma mensagem que serve para a igreja, para Deus mostrar para a igreja quem é aquele homem. Então, quase tudo que Deus fala com o pastor aqui no púlpito em profecia, Deus já falou com ele há muito tempo dentro de casa, em outro lugar, na Bíblia, já falou com ele há muito lugar. Ele só está mostrando para a igreja qual o zelo que ele tem com aquele homem. Ou quando ele está em pecado, que ele não está escutando Deus, ele está falando, vou te matar você, quebrar você para você aprender. Daí quando a igreja está em oração, se o pastor entrar em pecado, Deus quebra ele no meio mesmo. Então, meus irmãos, vamos para o final, né? O caráter amoroso de Ruth. Orfa, viúva de Quilom, beijou a sua sogra, despediu-se e foi embora para a sua família e para os seus deuses. Mas Ruth demonstrou outra atitude, preferiu acompanhar a sua sogra. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, não me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, ali pousarei eu. Como verdadeiramente serva de Deus, Ruth demonstrou ter um caráter agradecido e generoso. Ela tomou a decisão consciente de estar ao lado de Noemi, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ela amava de verdade. Um caráter fortalecido na fé em Deus. Está vendo? Ela fortaleceu o caráter dela na fé em Deus. Agora, onde que essa mulher conheceu Deus? Como que essa mulher fortaleceu o seu caráter em Deus? Onde que essa mulher viu falar de Deus? Ela era de Moabe. O Deus que ela conhecia de Israel, talvez era um Deus malvado, que mandava matar e fazer guerra lá e matá-los. Porque Deus usou o povo de Israel para, muitas das vezes, ir lá contra os moabitas. Onde que ela viu Deus de perto? Na vida dessa mulher, chamada Noemi. Ela viu ali, na vida do marido, na vida do sogro, na vida do cunhado, mas com certeza muito na vida dessa mulher chamada Noemi. Então essa mulher teve um caráter fortalecido na fé em Deus. Com toda certeza, Ruth se converteu ao Senhor em sua declaração de amor a Noemi. Ruth se converteu ao Senhor. Em sua declaração de amor a Noemi, ela disse com toda a convicção: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela praticou aquele chamado proselitismo ali. Não é isso? Letra C, um caráter decidido e firme. Ruth afirmou diante da sua sogra, olha só que interessante, sogra, amiga, irmã. A pergunta é, meu irmão, a sua nora é o quê? O que é a sua nora? É sua irmã, é sua amiga? Repara que lê o livro de Ruth, ela chama ela de minha amada, minha amada, minha querida. Então elas têm um relacionamento muito bonito, muito bonito. Não é relacionamento de mãe com filha não, é relacionamento de sogra com nora mesmo, mas de sogra com nora pautado naquilo que é o amor de Deus. Não trata a sua nora como sua filha não, trata a sua nora como sua nora, mas que você ama ela em Deus, que você às vezes não consegue, mas você vai para o joelho e Deus fala com você assim, morre que você vai amar ela, morre, vai para o joelho e Deus vai falar com você, acaba com você, por amor a mim, que aí eu vou te dar um negócio melhor, vou convertê-la, vou mudá-la, ela vai deixar de ser essa moabita, essa amonita, sei lá, o nome que você quiser pensando dela, ela vai deixar de ser aquilo e vai mudar numa pessoa que você não conhecia.
caráter decidido e firme, Ruth afirmou diante da sua sogra amiga e irmã de fé, sua decisão consciente: onde quer que morares, morarei, e ali serei sepultada. Ou não, onde é que morares, morarei. Morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que todas essas coisas estavam resolvidas para ir embora, deixou de falar nisso. Uma lição de grande valor para os dias atuais. Quando muitos que se dizem cristãos desistem de seguir a Cristo por causa de desafios ou desafetos das lutas e provações. Gente, Deus está no controle de tudo. Não deixa Deus não, gente. Faz o contrário. Aquela mulher sofreu. Ela acompanhou o marido, ela passou fome, passou dificuldade, viu morte, mas de uma coisa você vê ela falando. Até no momento de dor dela, de sofrimento, ela fala assim: é Deus que está me fazendo isso. Não para que você faça isso, mas você vê que ela não largou Deus. Ela estava enraizado dentro dela, o Deus dela. Estava enraizado dentro dela, o Deus dela. Nós possamos enraizar Deus a esse ponto de falar assim: Deus me deu um coração apegado ao Senhor de uma maneira difícil de entender. Como Ruth entrou na genealogia de Jesus? A gente sabe, né? Casou-se com Boaz e teve um filho, e o filho dela veio a ser então pai de um homem chamado Jessé. Esse homem chamado Jessé veio a ter chamado um homem chamado Davi, e Davi casou-se com outra também, mulher de um Eteu, Urias, chamado Betseba, e essa também pediu perdão e teve um filho chamado Salomão. Esse Salomão teve um filho chamado Roboão, e daí por afora esses reis tiveram 18 linhagens de reis, da mesma linha, da mesma família, até o rei Zedequias, que foi levado para a Babilônia preso, e acabou-se a linhagem de reis. Só que eles guardaram os nomes, você vai ler lá em Mateus, da linhagem, até chegar o leão da tribo de Judá que nasceu, chamado Jesus. E essa mulher entrou nessa família. Quando a gente vai lá ler no livro de Mateus, a gente vê lá 5 mulheres. É isso? E talvez das 5, só uma, para nós, teria o chamado assim, o grupo de características próprios para serem a mãe de Cristo, né? O resto não teria. Mas Deus não faz conta com isso não. Deus faz conta com um coração que fala assim: o seu Deus é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, eu te quero, eu te desejo, eu não te largo, o Espírito Santo, o Senhor é o meu Deus. O resto Ele faz, o resto Ele coloca o seu nome aonde é que Ele quis colocar, onde é que Ele escolheu colocar. A pergunta é, para mim, onde é que Deus quis colocar o meu nome? Eu não sei. Eu tenho que saber se eu tiver intimidade com Ele, comunhão com Ele, senão eu não vou saber nunca. Então ela casa com Boaz. Conclusão, eu já passei 2 minutos aí, quero pedir perdão aos irmãos. Conclusão, a história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, independentemente da sua nacionalidade, de sua cor ou condição social. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa, da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de todas as compreensões humanas. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Peço perdão aos irmãos por não ter mantido assim uma ortodoxia dentro da lição, mas eu tenho certeza que eu não estou falando de mim sozinho. Amém. Amém? Bênção pura, né?
e como Deus falou e usou a vida do presbítero Marino para estar falando conosco nesta manhã. Essa lição é uma lição que traz para nós um ensinamento sobre o que é o caráter cristão. Você releia a lição, quem está em casa, você que está aqui, releia a lição porque é importante. Essa lição é de suma importância para nós enquanto igreja. Amém? Você que trouxe a sua oferta nessa manhã, o obreiro, nosso diácono José Roberto vai estar passando, Nilson, dá uma ajuda aí também, Nilson, fazendo um favor, para estar distribuindo os envelopes. Amém? Você que pegou o envelope, pode trazer sua oferta. Amém, amados? Zé Roberto, pega lá também o álcool gel, fazendo favor, para eu poder estar passando para os irmãos. É o evangelista Wanderson, né? O Emerson, o Emerson. Amados, é o Everson. Nome difícil, hein? Amados, quando você vem trazendo a sua oferta, esse álcool gel está sendo vendido a R$10. É para ajudar o nosso evangelista, o Everson, isso mesmo? É para colaborar com o nosso irmão evangelista, o Everson, que ele está precisando, está internado, né? Ele está internado, fazendo tratamento médico e está carecendo da nossa ajuda. Então você que puder abençoar o evangelista, o Everson, que carece nesse momento, de uma ajuda, você procura o Zé Roberto ali, procura Zé Roberto e adquire. É R$10, né, Zé Roberto? R$10. É um álcool gel cremoso com hidratante para as mãos. Irmãos, está num preço bom, porque com hidratante, tudo que tem vai para essa linha de hidratante assim, é mais ou menos nesse valor para mais. Aí você procura então o nosso diácono Zé Roberto, você que estiver interessado para abençoar a vida do nosso irmão. Amém? Todo mundo já trouxe oferta, dízimo, né? Zé Roberto, eu não vou sair daqui porque está filmando, Você de casa também que tiver interesse, procura Zé Roberto hoje no culto. Nós vamos ter 2 cultos, 17h30 e às 19h30. Pastor Rafael, que está tomando conta da igreja esse período que o pastor Marcos está viajando, o pastor Rafael e o evangelista Ademildo, que estão coordenando as atividades da igreja na ausência do nosso pastor, que está viajando com a irmã Surama. Benção pura, ele merece um descanso. Amém ou não amém, irmãos? Ele merece um descanso, irmãos, com certeza merece. Aí vai ser disponibilizado o link lá para você poder estar fazendo a inscrição, pastor? Vai disponibilizar lá no WhatsApp o link, você faz a sua inscrição, porque tem aquele limite, Nós estamos dentro desse limite legal dos cultos, É até 80 pessoas, É até 80 pessoas, então você tem que reservar a sua vaga. Amém, amados? E uso obrigatório de máscara, amém? Pessoal da terceira idade, pessoal do grupo de risco, fique em casa, assista o culto de casa, amém? Então tá. Não, o pessoal que não é do grupo de risco, venha para o culto. Então, amém. Amém. Estende as suas mãos para cá. Vamos estar orando pelas ofertas, dízimo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nós te louvamos por cada dizimista e cada ofertante desta igreja, Senhor. Uma igreja que é uma igreja próspera, Senhor meu Deus, e eu creio que nesta manhã uma semente, Senhor, foi lançada diante do teu altar, Senhor. Recebe nesta manhã, meu Pai, a oferta e os dízimos de cada um dos teus filhos. E nesta manhã nós abençoamos cada um deles, Pai. Também rogamos ao Senhor para que o Senhor venha estar abrindo uma oportunidade, uma porta de trabalho, de emprego, Senhor meu Deus, para que aqueles que desejam te adorar
com dízimos e ofertas, venha poder também suprir as suas necessidades e lançar diante do teu altar o seu melhor, primícias ao Senhor, em nome de Jesus. Mais algum aviso? Não, né? Se coloca de pé, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, impetrando a bênção apostólica. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã linda, maravilhosa, e pela Tua palavra, Senhor, que falou aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Marcos, Senhor, que está viajando, mas eu creio que neste momento ele está lá em oração, Senhor, pela Tua igreja, Pai, porque ele não tem se esquecido do rebanho que o Senhor tem colocado diante dos olhos dele, Pai. Abençoa cada um que está em seu lar, assistindo e desfrutando da Tua palavra e desta escola bíblica dominical nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós rogamos nesta manhã por uma bênção especial sobre a vida de cada um dos professores e alunos desta escola bíblica dominical, Senhor. Também oro mais uma vez ao Senhor, para que o Senhor venha trazer conforto, refrigério sobre a vida da irmã G, Senhor. Toma a vida da Tua serva nas Tuas mãos nesta manhã, Senhor, e dá a ela vida, vigor físico e espiritual, Senhor meu Deus. Assim, meu Pai, nós oramos ao Senhor te agradecendo, Senhor, nesta manhã, te louvando e bendizendo o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Estende as suas mãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, o grande e eterno amor de Deus, as doces consolações do Santo Espírito do Senhor, esteja com a igreja que aguarda pela breve volta do Senhor, e toda a igreja diz: louvado seja o nome do Senhor. Estão abençoados em nome de Jesus.